Olá, você que acompanha o canal TJ Ungido, a Torre da Derrota, tudo bem? Estão prontos para mais uma viagem ao passado? Então, afivele o seu cinto e acompanhe comigo, porque o rumo dessa viagem é o ano de 1927. O que acontecia no mundo em 1927? Bem, nos Estados Unidos, Charles Lindbergh realizou o primeiro voo solo transatlântico de Nova York a Paris em 33 horas e meia. Isso, apesar de ser muito hoje, na época foi considerado um marco na aviação. Ainda nos Estados Unidos, o cantor de jazz foi o primeiro longa-metragem com fala sincronizada, marcando assim o fim da era do cinema mudo. E ainda houve uma grande inundação do rio Mississippi, considerado um dos piores desastres naturais. Em Portugal, houve a Revolta de Fevereiro. E, na Itália, o fascismo já era um regime estabelecido, e o nazismo estava em ascensão na Alemanha, com as suas ideias e ambições tomando forma. Que dizer no ambiente da sociedade Torre de Vigia? O que se passava em 1927? Antes de considerarmos especificamente 1927, eu quero trazer a vocês um pano de fundo que influenciou um acontecimento poucos anos antes de 1927. Em 1903, a Gillette lançava nos Estados Unidos o primeiro aparelho de barbear com a lâmina descartável. Nos anos 20, a feminilidade deixou de ser apenas uma questão de caráter moral, mas apareceram também roupas que revelavam mais o corpo feminino. Além disso, a aparência física masculina também ganhou destaque, com novos tipos de roupas e também com um barbear perfeito. A questão do barbear-se era uma cultura masculina de praticidade e higiene que foi colocada em prática especialmente depois da Primeira Guerra Mundial, e as mulheres também começaram a se depilar. Mas por que eu estou falando isso? Porque existe uma grande diferença entre essas duas fotos aqui, não é mesmo? Joseph Rutherford desde cedo aderiu à moda de se barbear, diferente de Charles Taze Russell, embora ambos fossem homens do século XIX e tivessem uma diferença de idade de 17 anos entre um e o outro. Pouco antes de 1927, Rutherford foi visitar o Bethel da Alemanha, em Magdeburgo. Lá, Wilhelm Schnell, um jovem betelita da gráfica alemã, e escreveu, muitos anos depois, no seu livro 30 anos escravizado à Torre de Vigia, sobre o encontro do presidente da Sociedade Torre de Vigia, Joseph Rutherford, e o diretor da gráfica, Paul Balzerheit. Ele disse o seguinte na página 36: durante a sua visita, deu-se um incidente na minha presença que passo a contar. O diretor da organização na Alemanha deixara crescer uma grande barba no gênero da usada pelo pastor Russell. Esse adorno capilar desagradou ao juiz por não gostar que lhe recordassem o pastor. Uma noite, enquanto ceávamos, o diretor pediu ao juiz uma máquina rotativa para melhorar o rendimento da tipografia. Ele fez de conta que não ouvira e continuou a comer. De repente, e fixando com insistência a barba do diretor, disse: tê-la-á com a condição de cortar essas barbas. O diretor ficou ofendido e chocado, mas no dia seguinte, ao sentar-se à mesa, trazia a cara rapada. Como desculpa, disse: as minhas barbas prefiro a rotativa para engrandecimento do reino. Mais tarde viu-se não ser sincera sua maneira de sentir. Assim, pela astúcia e usando de todos os meios, o juiz aniquilou, primeiro na Bethel de Brooklyn
e depois, no da Alemanha, a ideia do fim do mundo, substituindo-a pela do reino. Se você é testemunho de Jeová e está visitando o nosso canal, talvez pense, isso daí é história de apóstata, eu não quero nem saber. Mas este mesmo evento que William Schnell relatou no livro dele, é também mencionado no anuário de 1975 da Alemanha. Olha só, nas páginas 97 e 98, ali diz: mais equipamento, porém, fazia-se necessário. Por esse motivo, o irmão Balzerheit solicitou a permissão do irmão Rutherford para a compra de uma rotativa. O irmão Rutherford viu a necessidade e concordou, mas com uma condição. Notara que, com o decorrer dos anos, o irmão Balzerheit deixara crescer uma barba bem similar à do irmão Russell. Seu exemplo logo foi seguido, pois havia outros que também queriam se parecer com o irmão Russell. Isso poderia dar origem a uma tendência para a adoração de criaturas, e o irmão Rutherford desejava impedir tal coisa. Assim, em sua segunda visita, aos ouvidos de todos da família da Casa da Bíblia, disse ao irmão Balzerheit que ele poderia comprar a rotativa, mas apenas com a condição de que raspasse a barba. O irmão Balzerheit concordou com tristeza e depois foi ao barbeiro. Nos próximos dias, houve vários casos de confusão de identidades e algumas situações engraçadas, porque o estranho às vezes não era reconhecido por seus colegas de trabalho. É claro que a Sociedade Torre de Vigia traz esse evento para uma forma mais lúdica, vamos dizer assim. Algo que não ofendeu tantas pessoas, e afinal foi com um bom propósito, para não adorar criaturas. Mas lembre-se, nós estamos numa fase de que Rutherford está tentando apagar o máximo possível da imagem de Russell, tanto a imagem propriamente dita, quanto os ensinamentos. Lembrem-se que no ano passado, em 1926, ele escreveu o artigo sobre o desenvolvimento do caráter, mostrando que esse tipo de ensinamento não era correto. E agora ele teria novos planos para colocar em ação. Cabe mencionar aqui que em 1955, a Sociedade Torre de Vigia publicou uma pergunta dos leitores sobre será que Jesus Cristo tinha ou não tinha barba? E lá foi respondido que ele não tinha barba, que as provas existentes até então mostravam isso. E por isso, todas as publicações traziam Jesus sem barba. Anos depois, em 1969, a Sentinela trouxe outra pergunta dos leitores. Na verdade, fazendo a mesma pergunta: será que Jesus tinha barba ou não? E sim, eles confirmaram que havia provas de que Jesus tinha barba. E por mais de 50 anos, a barba nunca foi recomendada entre as testemunhas de Jeová. Será que era para evitar a adoração de criaturas, conforme Rutherford dizia? Não. A verdade é que Rutherford nunca gostou de barbas, especialmente porque elas lembravam ao irmão Russell, que era a imagem que ele queria apagar da congregação para formar a sua própria. E desde então adquiriu-se esse costume de não usar barba. Nos anos 70, 80 e 90, a gente percebe nas pesquisas, na própria biblioteca Torre de Vigia, que a barba sempre é vista como algo, um símbolo de rebeldia, de sujeira. E até nas publicações, toda vez que se menciona uma pessoa que não é testemunha de Jeová, ou que pratica o mal, ou coisas semelhantes, essa pessoa sempre tem barba. Agora, pouco tempo atrás, que eles resolveram liberar a barba. Mas isso só mostra que era uma opinião pessoal e não um ensinamento bíblico. Agora, é claro, se você fosse contra esse ensinamento do corpo governante, você sabe qual o resultado que tinha, né? Desassociação. Mas Rutherford não mudou só a questão do estilo da barba. A própria vestimenta dele servia de moda para muitos irmãos. Ele eliminou, num dos congressos, quadros que apareciam ele e o irmão Russell, bem como o costume de usar uma sobrecasaca escura, que Russell costumava também usar. A gente percebe isso até na última foto de Russell, quando em 1916 ele vai fazer aquela viagem de trem. Então, 1926 havia passado
E Rutherford já tinha colocado as manguinhas de fora, dizendo o que deveria ser ensinado e o que não deveria ser ensinado. Agora era a hora de eliminar um erro do passado, um erro que ele mesmo cometeu. Quem é o servo fiel e prudente? Vocês são lembrados que o livro Mistério Consumado foi quem ensinou que o servo fiel e prudente era Charles Taze Russell e que ele era o mensageiro de Laodiceia. Agora, 10 anos depois de sua publicação, Rutherford teria que corrigir essa situação. Na Torre de Vigia de Sião, de 1º de fevereiro de 1927, sob o tópico O Filho e o Servo, e no número de 15 de fevereiro, também de 1927, com o título O Servo, Bom e Mau, Rutherford raciocinava que o escravo fiel e discreto era um servo composto e não apenas uma pessoa. Jesus, ele era o soberano de Jeová e, ao mesmo tempo, seu mais humilde servo. Rutherford diz ser estranho que alguns que se diziam ser gerados pelo Espírito Santo faziam forte objeção ao serviço do Senhor, ou seja, a questão da distribuição dos livros. Isso, segundo Rutherford, fora predito nas Escrituras. Eles não queriam pregar e simplesmente desejavam esperar em vão até que Deus os levasse ao céu. Mas coloque-se também no lugar desses estudantes da Bíblia. Eles haviam pregado por muitas décadas, alguns por mais de 40 anos, com a esperança de irem para os céus em 1914. Isso não aconteceu. Daí, quando Rutherford assumiu a presidência da Sociedade Torre de Vigia, colocou um novo ano, 1918, que logo chegou e foi mostrado a todos que era uma mentira. Não sendo suficiente, Rutherford inicia uma campanha mundial que por mais de 5 anos pregava que 1925 não apenas traria o fim do mundo e colocaria o reino milenar de Cristo em ação, mas os patriarcas seriam ressuscitados e também as outras pessoas, e que inclusive todos os estudantes da Bíblia fiéis iriam para o céu e o Israel natural estaria na Palestina. Só que nada disso aconteceu. Então imagine também a frustração desses irmãos não querendo agora continuar uma obra na qual eles só tinham que vender os livros que Rutherford escrevia, pelo menos um por ano, além dos folhetos. Rutherford critica aqueles que diziam: não vou vender livros, sou cristão há muito tempo, pregarei da plataforma ocasionalmente e contarei às pessoas minhas experiências na verdade. Não me humilharei indo de porta em porta pedindo às pessoas que comprem livros. Bem, quando Rutherford fala esse tipo de coisas, como se esses irmãos estivessem dizendo isso, pregarei da plataforma e contarei às pessoas minhas experiências na verdade, ele está se referindo ao modelo de reuniões que existia na época de Russell. Os irmãos costumavam frequentar as congregações e existia a chamada reunião de louvor, oração e testemunho, onde era isso que as pessoas faziam, oravam, cantavam louvores a Deus e a Cristo e também suas experiências pessoais. Rutherford mudou esse estilo de reunião para o que hoje existe a chamada reunião de serviço, para falar sobre experiências do ministério de campo. Rutherford, então, nesse artigo se defende. A Sociedade Torre de Vigia não quer obrigar ninguém a vender livros, e não acredita que isso seja a vontade do Senhor. Mas usa o raciocínio de Romanos, capítulo 12, versículo 1, para que os estudantes da Bíblia apresentassem os seus corpos como sacrifício vivo ao Senhor. E isso, obviamente, incluiria fazer aquilo que a Sociedade Torre de Vigia achasse melhor ser feito. Reconhecendo que alguns considerariam a pregação de porta em porta um sofrimento mental e físico, ele disse que era necessário dar testemunho e o servo de Deus não tinha outra alternativa. Citou Mateus 23:12 sobre aqueles que se humilham, que serão exaltados. Se o Senhor escolheu enviar sua mensagem em forma de livros impressos, então é obrigação dos seus servos colocarem tal mensagem nas mãos das pessoas.
Jesus estava agora usando os livros da Sociedade Torre de Vigia, bem como o rádio, para transmitir a mensagem da verdade. Rutherford argumenta que o principal dever e impostos a todos os verdadeiros cristãos agora na Terra é ser testemunhas fiéis e verdadeiras de Jeová. Todo aquele que ama o Senhor estará ansioso para pregar. Somente o egoísmo fará com que alguém tenha medo. Lembrem-se que nessa época a comissão editora praticamente já não tinha mais voz, mas ainda existia. Quem ditava o que deveria ser escrito na sentinela ou não era Rutherford. Já na The Golden Age, quem tinha maior responsabilidade quanto a isso era Clayton Woodworth. Porém, sempre Rutherford assinava embaixo se deveria ser publicado ou não. E os livros, Rutherford escrevia um por ano, além dos folhetos. Então as pessoas não queriam pregar, era porque muitas das coisas que elas estavam oferecendo eram os livros de Rutherford, que era realmente um escritor muito hábil. Apesar da escrita dele ser bastante maçante para quem lê, porque ele repete muitas vezes aquilo que a Bíblia diz, era uma forma de pregação. E Rutherford ensinava que Jesus queria que se pregasse desse jeito. Rutherford conclui dizendo sobre a parábola dos talentos que o Cristo coletivamente é o servo de Jeová Deus, e os membros do corpo são parte desse servo. Eles também são servos do próprio Cristo, que é sua liderança. Quanto aos bens do amo, referia-se ao reino dos céus, e que a habilidade de cada um em lidar com os interesses desse reino revelaria o grau de espírito do Senhor que tinham. Em 1874, houve a segunda presença de Jesus, e desde então começou uma obra de colheita, com a verdade sendo revelada gradualmente, explica o juiz. A vinda de Jesus ao seu templo era para julgamento, e a profecia de Malaquias 3, 1-3, se relacionava com a parábola dos talentos. O Senhor veio ao seu templo em 1918, e após provar os estudantes da Bíblia daquela época, encontrou o servo fiel e prudente. E afinal, quem seria esse servo? A Torre de Vigia de Sião responde: aquele servo é o que usa o conhecimento que recebeu do Senhor de acordo com a vontade de Deus e que adota um curso de ação em harmonia com as regras divinas. Ele usa diligentemente todas as faculdades com as quais é dotado e todas as oportunidades que tem para manter e cumprir a missão do reino dos céus que lhe foi confiada. Concluindo, visto que as Escrituras definitivamente localizam o servo como o Cristo, então a conclusão insistente é que o servo fiel e prudente, mencionado pelo Senhor, é uma classe composta por aqueles que ele encontra fiéis no momento em que vem ao seu templo. O diabo, segundo eles ensinavam, fora lançado à terra em 1914, quando então Jesus assumiu plenamente o seu reino. E ele causou perseguição ao servo fiel como classe. Houve uma ampla distribuição de alguma literatura gratuita no final de 1917 e no início de 1918. Trouxe muita perseguição ao povo do Senhor. Causou divisão. A ampla circulação do 7º volume de Estudo das Escrituras aumentou a perseguição dos fiéis. De acordo com Rutherford, como foram aprovados aquelas pessoas que eram fiéis ao ensino dele, então Jesus designou estes sobre todos os seus bens para cuidar dos interesses do seu reino na terra. Ou seja, quem publicou aquele monte de asneiras em 1917 foi o Rutherford e o seu grupo, sem consultar o restante da comissão editora. Quem afirmou que Russell era o servo fiel e prudente no mistério consumado e que ele era o mensageiro de Laodiceia em 1923? Rutherford e seu grupo. Quem expulsou os 4 diretores de Betel
por motivações desonestas? Vocês sabem. Quem previu o fim do mundo para 1918 e logo empreendeu uma campanha mundial profetizando a mesma coisa para 1925, decepcionando a muitos e depois dizendo que era apenas uma opinião expressa? Rutherford e seu grupo. Mas, segundo ele mesmo ensina, foi esse grupo que foi aprovado por Jesus, que Jesus achou digno, fiel e verdadeiro, além de prudente, sim, muito prudente, para designá-los sobre todos os seus bens. Só que essa verdade que Rutherford falou lá em 1927 não se manteve eternamente. Em 1975, Frederick Franz lançou o livro Aproximou-se o Reino de Deus de 1000 anos, e nele reconheceu que o mistério consumado e a atitude religiosa tenderam para estabelecer uma seita religiosa em torno de um homem. Ou seja, Franz, que viveu aquela época com os estudantes da Bíblia, reconhece que o mistério consumado foi culpado de promover a adoração a Russell. E que os 2 artigos que nós acabamos de considerar agora da Torre de Vigia de Sião de 1927 serviriam para impedir tal tendência ao sectarismo, e que o servo era na verdade composto. Em 1929, a sociedade distribuiu entre o público o estoque remanescente dos estudos das Escrituras, tanto os 6 escritos por Russell quanto o Mistério Consumado. A partir dos anos 30, não seriam mais publicados estes livros. Por quê? Porque viriam novos livros, escritos pela pena de Rutherford, para servirem como verdade. Claro que Rutherford não poderia permitir que o Mistério Consumado fosse reimpresso com a parte escrita por George Fisher. Lembrem-se que foi só a partir de 1930 que se deixou de publicar esses livros. Estamos ainda em 1927. E foi justamente em 1927 que foi lançado uma edição especial do Mistério Consumado, praticamente a metade do livro. E por que a metade? Porque a outra parte, escrita por George Fisher a respeito de Ezequiel, foi completamente tirada. Ele mandou imprimir o livro com metade das páginas. E o prefácio dessa edição menciona apenas o trabalho de Russell e Clayton Woodworth. Visto que George Fisher tinha se distanciado da IBSA, Rutherford escreveu-lhe uma carta, que foi publicada na The Golden Age de 25 de março de 1925, na página 409. Cabe lembrar aqui que George Fisher, lá em 1917, ele foi interrogado pelo advogado Isaac Holland. Este perguntou-lhe se ele considerava o patriotismo um assassinato, o espírito do próprio diabo, conforme estava escrito no Mistério Consumado. Fisher respondeu que aquilo não lhe foi totalmente aprovado e que, abre aspas, não concordava com isso, porque sua concepção de patriotismo não concordava com o que fora escrito no livro. Então aí a gente já começa a ver diferenças entre o pensamento de Rutherford e George Fisher. A carta publicada na The Golden Age de 25 de março de 1925, ela respondia a George Fisher sobre uma acusação que ele fizera, dando a entender que havia problemas entre Rutherford, Hudgens e Anderson. E nesta publicação, Rutherford escreve desde Monrovia, que era uma cidade da Califórnia. Ele escreve para Clayton Woodworth e para George Fisher. E também Hudgens, o gerente da gráfica de Bethel dos Estados Unidos, escreve a Rutherford. Rutherford se refere a George Fisher como ele estando aliado a um irmão chamado J.E. Anderson. Fisher e Anderson juntaram-se a um movimento universalista e por isso, para Rutherford, eles eram considerados parte do escravo mau. Na carta escrita de Monrovia para Fisher, que estava no momento em Nova York, Rutherford disse que não pretendia processar Fisher nem Anderson,
mas que a carta que Fisher mandou para as congregações era cruel, injusta, desonesta, falsa e anticristã, e que Rutherford não estava nem um pouco preocupado com a sua reputação entre os homens. A carta, para quem não conseguia acessar, eu vou deixar igual no link aqui embaixo do vídeo, ela está junto, né, a Golden Age de 1925. É só você procurar ali o ano 25 de março de 25, a edição correta. Se você não conseguir achar e fazer aquele que eu expliquei para o pessoal, tirar um print e traduzir no Google Lens, eu mais tarde, no final desse mês, vou colocar essa carta, né, a tradução dela, num post aqui do YouTube, porque vai fazer 99 anos da morte de George Fisher. Mas será que Jesus esqueceu de informar a sua classe, escravo, fiel e discreto, sobre a profecia de Mateus 24:45? Será que ele disse alguma coisa para Rutherford lá na época que era uma classe e deixou de dar outras informações? Parece que o Jesus deles fez isso. Por quê? Porque na sentinela de 15 de janeiro de 1961, afirmava-se que este escravo passou a existir desde 33 da Era Comum até os dias atuais. E que, depois, segundo uma revista mais atualizada, explicou que provavelmente uma geração da classe do escravo alimentou a próxima, e assim por diante, até chegar 1919. Mesmo sem conseguir provar isso, a sentinela afirma que Jesus não deixaria os interesses do seu reino nas mãos de uma organização neófita de crianças espirituais. Foi ao escravo fiel e discreto, de 1900 anos de idade, a antiga congregação cristã, que se confiou este precioso serviço do reino. E para confirmar que este escravo fiel e discreto sempre existiu desde 33 da Era Comum e uma geração dele alimentava outra geração, foi colocado nessa sentinela de 61 uma lista de 80 credenciais, segundo eles, esmagadoras, para mostrar que vários personagens e situações bíblicas prefiguravam o papel desse escravo no futuro. Todos os assuntos espirituais da terra que pertencem a Jesus, ele os designou a esse escravo, além de ter designado ele sobre todos os seus bens já naquela época, em 1919, após o exame feito em todas as religiões e ter se concluído que a única verdadeira era dos estudantes da Bíblia. Já na sentinela de 15 de maio de 95 e 1º de março de 2004, foi dito que o escravo servia alimento espiritual aos domésticos desde 33 da Era Comum e que ele passou pela prova em 1918, quando Jesus veio ao seu templo, designando-lhes então sobre todos os seus bens. Ou seja, então, a Torre de Vigia de Sião de 1927 disse que o escravo, fiel e discreto, era alguém composto e já naquele tempo estava fornecendo alimento espiritual e foi designado por Jesus sobre todos os bens de Jesus na terra, assim também como o próprio reino dos céus. Em 95 foi confirmado o que fora dito lá em 61, que o escravo existia desde 33 da Era Comum e uma geração alimentava a outra. Só que isso jamais foi provado historicamente. Em 2004 foi reafirmado esse tipo de ensino. Só que 86 anos depois, desde 1927, a verdade que Jesus havia dito a Rutherford mudou. Em 2013, o corpo governante escreveu algo que contrariava Frederick Franz em 1961. Ele, ou seja, Jesus, passou os interesses do seu reino, sim, a uma organização de crianças espirituais. Por quê? Porque o raciocínio de Frederick Franz, que depois foi presidente da Sociedade Torre de Vigia, era que Jesus não poderia passar para o escravo fiel e discreto como classe
uma responsabilidade tão grande, que era cuidar dos bens do amo, para cristãos que há poucas décadas atrás haviam se batizado. Mas foi justamente isso que foi ensinado em 2013. O escravo fiel e discreto não veio a existir desde 33 da Era Comum, mas sim desde 1919. Sim. Nem Russell agora pertencia à classe do escravo fiel e prudente. E só será esse escravo designado sobre os bens do amo, de acordo com essa sentinela de 2013, quando todos os ungidos que fornecem o alimento espiritual tiverem morrido e então reinado nos céus. Sim, não basta também ser ungido para ser considerado membro do escravo fiel e discreto, de acordo com essa sentinela de 2013. Pode alguém ser ungido, morar lá, quase no final do mundo. Esse ungido, se ele não pertence ao corpo governante, ele não é considerado como membro do escravo fiel e discreto. Esse Jesus das Testemunhas de Jeová, sempre alterando a verdade, não é mesmo? Porém, que outras coisas ocorreram no ano de 1927? Continua aí, que eu vou te citando elas. Enquanto isso, não esqueça de dar like no canal e de se inscrever. Já vimos que já teve 700 visualizações o último vídeo, mas nós temos pouco mais de 400 inscritos. Então eu peço que, por favor, se inscrevam. É muito importante para o canal poder crescer e o YouTube recomendá-lo a outras pessoas. Que outros eventos importantes ocorreram então em 1927? Primeiro, uma explicação sobre o Salmo 91, a respeito do lugar secreto do Altíssimo e do laço do passarinheiro. Isso foi publicado na Torre de Vigia de Sião, de 1º de agosto de 27, 15 de agosto e 1º de setembro de 1927, sob os respectivos temas: lugar de segurança, porquê em segurança e defesa e segurança. Também iniciava-se a pregação aos domingos, mesmo sob protesto de vários irmãos. E é interessante a gente considerar aqui um exemplo de como era essa pregação aos domingos, como era maravilhosa. Imagine você, há praticamente 100 anos atrás, ir pregar aos domingos, com a seguinte experiência animadora, registrada na página 134 do Anuário de 1976. É-nos dito ali: na primeira parte de 1927, nos Estados Unidos, a obra de distribuição de livros e folhetos de casa em casa, por uma certa contribuição, começou a ser feita todo domingo. Alguns ficaram imaginando como ela iria, sabendo que o mundo estava contra nós. Comenta James Gardner, acrescentando: isso iniciou uma onda de perseguição em alguns lugares. Mas era uma convocação do escravo fiel e discreto. Assim, por que hesitar? Quão contentes saíamos, e ao passo que alguns se queixavam sobre aparecermos logo nos domingos com livros, e assim por diante, logo se viu que Jeová dirigia seu povo através do mundo. Até os dias de hoje, o domingo é um bom dia para sairmos ao campo, fazemos isso constantemente. De fato, há quase 100 anos, as Testemunhas de Jeová pregam aos domingos, ou levam as publicações da Sociedade Torre de Vigia, tentando convencer alguém a se tornar um estudante delas e depois membro da religião. Tanto é que em vários filmes é mencionado quando alguém bate na porta no domingo de manhã: ó, devem ser as Testemunhas de Jeová. Mas eu acho que não é uma boa fama para se ter. Aí então é mencionado uma dessas experiências lá em 1927. Gostaria de juntar-se a alguns agentes de publicidade do reino em sua obra de pregação de casa em casa do passado? Explicando a atividade, Myrtle Strain afirma: na maior parte explicávamos o que os livros continham e usávamos bastante dos artifícios dos vendedores também. A miúde, contudo, éramos convidados a entrar nas casas, e então, quando um orador mostrava interesse, fornecíamos o esboço inteiro dos propósitos de Deus, começando com a queda de Adão e indo até a restituição do homem. Às vezes, levávamos 1 hora, mais ou menos, numa casa.
Imagine. Aqueles dias iniciais relacionados com o povo de Jeová estão repletos de muitas recordações inesquecíveis, observa Martha Holmes. Lembro-me de meu grupinho de 5 que trabalhava cidades vizinhas da área de Des Moines, Iowa. Às vezes partíamos antes do dia clarear e ficávamos ali até depois de escurecer. Naqueles dias, nosso carro não tinha capota fixa, nem freios hidráulicos, nem direção hidráulica, nem ar-condicionado, nem aquecedor. A maior parte do tempo, tínhamos de dirigir em estradas não pavimentadas. Ficávamos atolados na lama e tínhamos de meter tábuas embaixo das rodas para poder continuar. Só aí vocês percebem que domingo incrível elas passavam. Nosso carro tinha uma capota que se podia prender com botões quando chovia ou nevava. Levávamos lancheiras e comíamos no carro frio. Certo dia, depois de gastar várias horas de trabalho em Newton, Iowa, a cerca de 48 quilômetros de Des Moines, começou um forte vendaval. Era difícil manter o carro na estrada, visto que os ventos tinham a força de tufões. Adicionalmente, a capota de lona tinha sido arrastada para trás e continuava sacudindo-se ao vento. Por fim, conseguimos voltar a Des Moines, todos nós ensopados até a pele. Estou bem segura de que os observadores pensavam: que bando de gente maluca. E essa irmã estava certa, né? Até hoje, se a gente for parar para pensar, onde se tinha apenas o domingo para descanso, passar todo esse trabalho para entregar os livros de Rutherford, enquanto ele, no inverno, estava lá na Califórnia, no quentinho, na casa chamada Bet Sarim, e muito bem acompanhado. E estavam esses irmãos pregando dessa forma. E se talvez discordassem, não seria levado em conta todo esse serviço, todo esse sofrimento que passaram. Seriam desassociados caso insistissem em discordar de doutrinas ou ensinamentos da organização. Além de começar o trabalho de pregação aos domingos, em 1927 foi inaugurada novas instalações de Betel, na rua Columbia Heights, 124, e passou-se a operar a nova gráfica na rua Adams, 117. Também, o primeiro salão do reino foi construído pelos irmãos. Embora naquela época não se chamava Salão do Reino, ele foi inaugurado por um discurso de Giovanni De Cecca, na cidade de Roseto, na Pensilvânia. Em 1927 foi também lançado o primeiro anuário, sim, com o relatório do ano de 1926. Esse anuário tinha os textos comentados, como examine as escrituras diariamente, para cada dia do ano, além de informações sobre a obra em diversos países. Na página 80 desse anuário, e também eu estou deixando aqui, todos esses livros, gente, que eu estou mencionando para vocês, está na descrição do vídeo para vocês baixarem e poder lerem. Tudo bem que a boa parte deles está em inglês, mas dá para você tirar aquele print e usar a tradução do Google Lens. Na página 80 desse anuário é citado como estava a obra no Brasil em 1927. Ali é dito que o progresso estava começando no Rio de Janeiro, também em Rio Claro, Vila Americana, Sorocaba, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, especialmente no campo de língua alemã e ucraniana. É interessante que o nosso país, ele é visto pelos americanos, né, por Rutherford, abre aspas, como um país católico e dominado por padres, onde a maior parte da população possui um pequeno grau de inteligência e o dar testemunho era difícil. Então, a população do Brasil tinha um pequeno grau de inteligência, segundo os americanos estudantes da Bíblia. No Congresso de 1927, o que aconteceu? Onde foi? Esse congresso foi em Toronto, Ontário, Canadá, de 18 a 26 de julho de 1927. Inclusive, a revista Time
noticiou esse congresso, bem como o desentendimento por estações de rádio entre o juiz Rutherford e Aylesworth. Vou deixar aqui embaixo também o link para vocês verem o que a revista Time falou sobre isso. No dia 24 de julho, no Coliseum, cerca de 15 mil pessoas ouviram Rutherford ler a resolução chamada Aos Povos da Cristandade. Nesta resolução, ele instava com as pessoas sinceras a abandonarem a cristandade de modo a não serem destruídas com ela. Na conclusão do discurso, A Liberdade dos Povos, os presentes ficaram de pé e concordaram com essa declaração. Milhões de pessoas puderam ouvir o discurso de Rutherford através de uma cadeia internacional de 53 estações de rádio. Para dar cobertura aos congressos e também não depender da publicidade dos jornais seculares, a Sociedade Torre de Vigia publicou o seu próprio jornal a partir desse ano, chamado O Mensageiro, ou The Messenger. E é interessante poder acessar essa publicação, porque ela traz diversas fotos das pessoas daquela época, inclusive com o nome embaixo. Então a gente começa a reconhecer aqueles estudantes da Bíblia e como eram feitos os congressos. O discurso Liberdade para os Povos foi publicado na Torre de Vigia de Sião, de 15 de outubro de 1927, na página 313, parágrafo 56, e transformado em folheto com esse mesmo título. Então, aqui embaixo também do vídeo está o folheto Liberdade para os Povos. Esse mesmo discurso que Rutherford fez lá em Toronto, no Canadá, ele proferiu em Copenhague para 650 pessoas oriundas da Estônia, da Letônia e da Escandinávia. Ainda nesse ano de 1927, nesse congresso foi lançado o livro Criação, que colocava os clérigos como culpa de sangue por apoiarem as guerras. Esse livro é muito reconhecido dos críticos, as testemunhas de Jeová, a qual elas chamam de apóstatas, por uma imagem bastante polêmica. Esse livro Criação, ele trazia uma imagem de um quadro pintado pelo pintor Max Klinger em 1890, chamado A Crucificação de Cristo. Klinger, além de pintor, ele era escultor e fã do compositor alemão Wagner. A sua arte expunha o simbolismo e o expressionismo através da nudez. Por isso, o quadro retrata Jesus nu, pregado na cruz, entre dois ladrões também nus. No centro dessa publicação, nós podemos ver Maria com roupas negras de luto pelo seu filho e Maria Madalena desmaiando e sendo segurada pelo apóstolo João, além de várias outras pessoas no lado esquerdo com expectativas curiosas a respeito da crucificação. Mas o que chama também a atenção, além do próprio Cristo estar num nu frontal, são dois homens que passam atrás de um dos ladrões. Estes homens, além de estarem nus, parecem simular uma certa sensualidade homossexual, onde um homem encaixa sua coxa nas nádegas do outro. Cabe salientar que essa pintura, quando ela foi exibida ao público em 1891, ela chocou tanto as pessoas que o pintor Max Klinger teve que pintar uma tanga em Jesus para cobrir o seu órgão genital. A questão é, por que Rutherford escolheu justamente essa pintura para representar a crucificação de Cristo? O pintor havia morrido 7 anos atrás. Não poderia ter escolhido outro tipo de pintura para ilustrar o seu livro? Qual era o objetivo do juiz? Também foi publicado o primeiro artigo contra o Natal. Lembram que eu falei no vídeo passado? Que 1926 foi o último Natal dos estudantes da Bíblia? Em 1927, na revista The Golden Age,
de 14 de dezembro, foi escrito o artigo A Origem do Natal, por J. L. Bowling. É mencionado um artigo de uma revista chamada Progress, de 1926, falando sobre o solstício de inverno, a volta do sol que era cultuado pelos ancestrais alemães com danças, árvores iluminadas e troca de presentes para expressar o seu apreço pelas bênçãos solares. Dizia também que os missionários católicos adotaram a festividade pagã e o Natal foi transformado em feriado pelo Papa Gregório no século IV. E que se Jesus quisesse que comemorássemos a data de nascimento, ele teria indicado a data correta na própria Bíblia. Os cristãos não deveriam ter nada a ver nem com a Quaresma, nem com o Natal. The Golden Age declarou: o fato de que o mundo, a carne e o diabo são a favor da sua perpetuação e observância é um argumento final e conclusivo contra a sua comemoração por aqueles que são totalmente dedicados ao serviço de Jeová. E assim termina o ano de 1927, com uma nova visão sobre o escravo fiel e discreto, ou o servo fiel prudente, não mais sendo Russell, centrado na figura dele, mas um corpo de ungidos que forneciam o alimento espiritual. Na verdade, sabemos que quem realmente escrevia isso era Rutherford, só que anos depois mudou-se o entendimento. Ao passo que Rutherford estava cada vez mais preocupado em purificar a organização dos estudantes da Bíblia de feriados e costumes pagãos, não estava muito preocupado com a sua própria conduta. Por isso, no próximo vídeo, vamos tratar sobre algo que Rutherford é acusado frequentemente: o alcoolismo. Quais são os fatos a respeito disso? No próximo vídeo eu conto para vocês. Muito obrigado por me assistirem até aqui.